Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu agradeço o convite. Eu sempre me sinto muito honrado de compartilhar esses momentos com vocês, né? De poder conversar diretamente com os municípios, porque a gente conhece a potencialidade dos municípios, que as políticas públicas, né, elas são feitas no território, né? Vocês sabem a realidade melhor do que qualquer pessoa, né? Do que qualquer pesquisador, o que está acontecendo nos espaços que vocês ocupam. Então, a minha apresentação é para falar um pouco do Proteja, de como que a gente tem caminhado, de como que as coisas têm evoluído, dar algum olhar de alguém que está acompanhando, assim, que tenta fazer uma síntese do que o que tem acontecido nos municípios de maneira geral. Então, assim, eu vou tratar muito de questões gerais sobre o Proteja, mas reconhecendo que, às vezes, nos territórios, as coisas acontecem de maneira diferente, as dinâmicas são diferentes. Então, para começar, né, nosso ponto de partida aqui da apresentação, é mostrar só como que foi o lançamento, né, do Protege. Então, a gente começa com a portaria 1862, que institui o Proteja, né? Então, logo em agosto, nós temos essas duas. Deixa eu ver se. Vou colocar um marcador aqui que acho que fica melhor. Nós temos essas duas portarias aqui de lançamento do Proteja, né? Então, os municípios, dando as regras gerais, instituindo, falando sobre o recurso financeiro, abrindo para adesão dos municípios, e eu vou falar daqui a pouco dos critérios, só para relembrar também dos critérios. E aí, em outubro de 2021, o Ministério da Saúde habilitou a adesão dos municípios. Então, nós tínhamos um recorte de municípios elegíveis para participar do Proteja, que eram de 1.330 municípios, 1.332 municípios, alguma coisa em torno disso. E aí, com essa portaria que os municípios foram habilitados, nós tivemos um alto índice de adesão, que isso nos deixou bastante animados, com um total de 1.320 municípios que aderiram à estratégia. Então, assim, a gente teve uma taxa de adesão superior a 95%, foi muito bom. E isso representou um repasse de 90 milhões de reais para os municípios, né? E o recurso ele é distribuído ao longo de 3 repasses. O estava esquecendo aqui dessa partezinha. Então, a forma do repasse foi calculado um per capita por crianças menores de 10 anos, né? E o repasse mínimo que um município pode ter, que recebeu foi de R$ 6.050, até municípios que receberam R$ 70.000 por conta desse incentivo financeiro para as ações de prevenção da obesidade infantil. Esse incentivo financeiro ele se refere ao bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, então diz respeito a um recurso de custeio, e ele segue na mesma linha dos recursos do Fundo de Alimentação e Nutrição, do FAM, e de custeio das ações de atenção primária do Previne Brasil. A ideia é um pouco por trás, até da proposta dos municípios com 30 mil habitantes, com 30 mil ou menos habitantes, é uma forma de assegurando que poderia fazer um repasse financeiro, um incentivo financeiro para as ações, porque esses municípios não estão contemplados dentro das portarias do FAM. Então, foi uma forma de incentivar o desenvolvimento das ações de alimentação e nutrição dentro dos municípios, dentro dos territórios. E aí, os municípios, eles foram selecionados a partir desses 4 critérios. O porte populacional, como já falei, de menor de 30 mil habitantes, ter o valor maior ou igual a 15% da prevalência de excesso de peso em menores de 10 anos. Então, esse é um recorte interessante, porque o Proteja, ele já define um problema. Para as pessoas, para os gestores, as referências que participaram das nossas primeiras oficinas, nós discutimos bastante sobre planejamento estratégico situacional, né? Fazer um desenho do município, a situação, como implementar as ações. Então, uma coisa que a gente entrega já para o município com o Proteja, tentando aproximar essas duas questões, nós já, nessa estratégia, nós definimos o problema, então todos os municípios que participam do Proteja, a obesidade infantil é um problema grave de saúde pública, é um problema relevante de saúde pública.
Então, essa situação ela está bem desenhada já a partir desses dados. E a segunda questão com isso são as ações, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a gente já fez o recorte do problema e também a gente já propõe um conjunto de ações que são baseadas em evidências que elas funcionam, né, desde que aplicadas e organizadas de maneira consistente. Outro aspecto é o valor maior ou igual à cobertura de avaliação do estado nutricional. Então, assim, por dois lados, tem uma questão relacionada com os municípios, que eles já, isso com dado de 2019, os municípios que já vinham sistematicamente tendo uma cobertura elevada desse indicador, e no outro lado, tem a ver com a qualidade da informação. Então, assim, olha, uma coisa é você designar que a prevalência é 15% quando você tem só 5% de cobertura. Ou seja, são poucas crianças avaliadas para a gente poder ter algum nível de confiança se essa prevalência ela é alta ou não. Então, quando a gente pega os 50% de cobertura, isso implica em dizer que o dado ele tem uma cobertura boa para o dado ser relevante e, ao mesmo tempo, a gente fala em termos de processos, a gente consegue entender em termos de processos de trabalho já instituídos no município. E aí, um outro aspecto é ter marcadores de consumo, né? Então, aqui alguma observação. Isso é um gargalo muito importante que a gente tem no Sisvan, que é como que o consumo alimentar nas crianças menores de 10 anos eles são avaliados. Então, para boa parte dos municípios, eles não entraram, que poderiam ter participado do Proteja, eles não foram selecionados, ou eles não foram elegíveis para participar, porque não tinha nenhuma observação relacionada ao consumo alimentar. Tá? Então, foram esses 4 critérios que definiram a participação dos municípios dentro do Proteja. E aí, caminhando um pouquinho mais, pensando no nome Proteja, para explicar um pouquinho, né? Cada letra da palavra Proteja representa um conjunto de ações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, os principais responsáveis por essa iniciativa são os gestores municipais. Mas um aspecto que para quem já tem envolvido, já está envolvido com Proteja, vai para isso, para os municípios que não estão envolvidos ainda diretamente, é uma ação que ela vem do setor saúde, mas que o setor saúde não é capaz, e inclusive legalmente, por conta da aplicação dos recursos e das competências envolvidas, ele não consegue dar conta de desenvolver todas as ações. E aí, por isso, a gente tem que pensar sempre na perspectiva da intersetorialidade. Então, essa é a publicação que institui o Proteja. E os eixos de ação que eles se concentram na atenção primária, o foco na atenção primária à saúde, esse sim, uma atribuição específica do setor saúde. Atividades de educação permanente também envolvem as ações do setor de saúde. As ações da escola, e aqui a gente vai falar, a gente tem uma interlocução muito forte da saúde com a educação, já histórica com isso, né, PSE e tudo mais. As atividades de comunicação em massa, que é importante que as pessoas saibam, né, tenham conhecimento sobre as questões relacionadas com a obesidade infantil, e as ações de ambiente. Essa daqui, definitivamente, a gente precisa de uma ação intersetorial. Mas antes de entrar nesse aspecto da intersetorialidade, para a gente ter um pouco de noção do que são essas letras que eu comentei aqui, né? Cada letra representa um conjunto de ações. Então, quando a gente está falando do P, é o do primeiro contato, que é garantir que a atenção primária à saúde seja o locus principal do monitoramento do estado nutricional, da promoção da saúde, da prevenção do ganho de peso excessivo. Então, a gente está falando efetivamente nas ações relacionadas com os serviços de saúde. E quem participou da última rodada de oficinas, nós tratamos especificamente do primeiro contato e das ações de transformação. Uma outra ação tem a ver com a responsabilização, que é responsabilizar-se e envolver diversos parceiros na prevenção da obesidade infantil, e o O de organização, que é organizar e implementar ações efetivas em seu município para prevenir a obesidade infantil. Essas duas letras, o R e o O, elas estão dentro desse componente as questões associadas com a importância da intersetorialidade e do planejamento em saúde. Aí vem a transformação,
Depois tem outras ações relacionadas com educação, janela de oportunidades e ambientes. A janela de oportunidade, ela diz respeito aos mecanismos de comunicação. Então, a gente entende que quando a gente comunica com a sociedade, porque a gente vai falar muito de participação e controle social, é indispensável para a gente avançar com o SUS, trabalhar com essa interlocução com as representações da sociedade. Mas um outro passo muito importante é que a própria população seja alcançada por essas formas de comunicação. E isso cria uma janela de oportunidade para a gente conseguir atuar junto com a sociedade, para as pessoas, para a população, ela engajar nessa agenda. E aí, a última etapa, que é relacionado com os ambientes, que tem a ver com a nossa conversa relacionada com os ambientes promotores de saúde. E só para fazer um gancho com essa ação, porque a gente vai a nossa próxima oficina, que vocês já devem estar sendo eu não sei se o pessoal do Sergipe já foi contactado, mas se não foram, talvez na próxima semana vocês já serão. Para a nossa próxima rodada de oficinas, nós vamos trabalhar com os ambientes. Então, é muito para a gente refletir um pouco sobre essa questão. Se eu perguntasse para vocês, só para não tomar muito tempo, senão eu faria essa pergunta e eu esperaria ver no chat, tá? Mas se vocês acham que é fácil, por exemplo, ter uma alimentação saudável, se vocês acham que é fácil as pessoas poderem desenvolver atividade física, né? Pensa em vocês mesmos, pensem em vocês nas rotinas, depois pensem para a população. Geralmente a nossa resposta é não. Não, é difícil, é mais caro. Aí a pergunta, e nós normalizamos isso como se fosse uma coisa que é isso mesmo. É ok desenvolver atividade, estilos de vida que não sejam saudáveis. E a gente precisa romper com essa lógica porque ela é completamente equivocada. Desde quando ambientes que nos deixam mais doentes, que diminuem o nosso tempo de vida, que diminuem a qualidade de vida, isso é normal? Está errado. Está errado. Se os ambientes não promovem saúde, está definitivamente errado. E essa é uma provocação que a gente precisa levar para todos os cenários que a gente atua. Então, o Proteja, ele traz essa provocação também em termos de transformação que podem acontecer. Eu não vou me ater a cada uma das ações, mas a ideia é mostrar, dentro desse conjunto, desse bloco de ações, que o Proteja ele se divide em ações complementares, ações essenciais e ações complementares. Quando os municípios fizeram adesão ao Proteja, eles aderiram a esse pacote de ações essenciais e, além disso, selecionaram algumas ações complementares para implementar no município. Então, as ações essenciais, elas passam pelo primeiro contato, então tem essas 4 ações, as ações de responsabilização, de organização, e cada oficina tem o propósito de ajudar os municípios, de orientar, de tirar dúvidas, de tentar estimular que vocês consigam realizar essas ações de implementação e da gente oferecer apoio, né, as ações de transformação, de educação. E vocês podem perceber que o Proteja, e até esse símbolo do guarda-chuva, ele tem uma conotação especial, porque ela diz respeito não só a uma ação que, assim, olha, isso é do Proteja, isso é PSE, isso é atenção primária, isso, sabe, essa divisão de ações. O Proteja, ele é um guarda-chuva porque ele tenta proteger a infância. Esse é um primeiro olhar. É a proteção da infância. Esse é o nosso último objetivo, é proteger a infância. E uma das formas que a gente pode proteger a infância é por meio de prevenir a obesidade infantil, porque a gente sabe das repercussões que isso pode acontecer. Eu não coloquei nesses slides, porque toda vez isso aparece. Então, isso é muito fácil. Se a gente procurar qualquer material técnico do Ministério da Saúde, por exemplo, vai estar muito evidente. Se vocês entrarem no CISVAN, está muito evidente que isso é um problema. E as repercussões, elas vão desde curto prazo, né, na própria infância mesmo. Eu lembro de atender, por exemplo, enquanto estava fazendo a especialização, crianças com 8, 9 anos já com acantose, já precisando, adolescentes, sabe, no início da adolescência, com 10 anos, precisando usar hipoglicemia antioral. Gente do céu,
é isso que a gente está fazendo com as crianças. É isso, sabe? Então, é muito importante a gente pensar nessa proteção da infância, porque a gente está pensando que essa é uma primeira geração que ela que tem alta prevalência de obesidade e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque os adultos, quando a gente pensa um pouco nos adultos com obesidade, é, eram pessoas que era uma população que a prevalência de obesidade era baixa no início das décadas atrás. E a obesidade ela veio na idade adulta. Hoje a gente faz um percurso de que a essas crianças, a gente tem uma alta prevalência de obesidade na infância, e esse percurso ele vai acontecer na idade adulta. A gente não sabe o que vai acontecer, mas se a gente pegar as experiências de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, que a prevalência de obesidade é um cenário muito preocupante para a gente. Então, esse é um conjunto de ações complementares que os municípios aderiram, né? Alguns municípios aderiram mais, outros menos, mas no mínimo eram 3 ações complementares para serem aderidas. Então, só passando aqui para vocês verem o rol, o cardápio, né? Falando com o público da nutrição, a gente está falando do cardápio de opções que a gente tem para hoje disponíveis para enfrentamento da obesidade, né? As ações do ambiente. E aí, dentro das ações, vocês devem ter visto essa figurinha circulando. Então, logo que aconteceu a adesão, nós passamos por esse processo, né, de uma primeira proposta que a gente trouxe dentro do Proteja foi a criação de uma câmara técnica ou algum espaço que já existe de diálogo intersetorial para o monitoramento municipal do Proteja. Por que isso é tão importante? Porque ações intersetoriais, elas dependem de um espaço que os diferentes setores se encontrem, que eles conversem, que eles se comuniquem, que o planejamento ele acontece em um lugar. E aí, isso é um aspecto importante do Proteja, que o planejamento ele não é uma atividade implícita. Por exemplo, olha, tem ação A, B e C. Então, a gente parte do pressuposto que para fazer o A, B e C precisaria ter planejamento. No Proteja, isso não está implícito, isso é explícito. Então, assim, olha, para você conseguir implementar o Proteja no município, você precisa necessariamente cumprir uma das ações de planejamento. Então, isso é uma coisa interessante que a gente traz. E por que a gente sabe disso? Porque é uma estratégia complexa, que requer a mobilização das vontades técnica e políticas dos municípios. Então, a gente sempre tem provocado o próprio corpo técnico dos municípios para que eles façam uma atuação política. Política em qual sentido? De mobilizar as vontades, de mobilizar todos os atores e as atrizes, os parceiros, os personagens envolvidos na dinâmica da gestão municipal, para que a obesidade infantil ela ganhe o espaço que ela precisa na agenda. Isso é uma mobilização política mesmo, com o corpo técnico. O Proteja ele pode potencializar a lógica intersetorial do planejamento e execução de políticas públicas, ele pode fortalecer os espaços formais de gestão e controle do SUS, porque, de novo, nós queremos que a obesidade infantil elas entrem o quê? Olha aqui embaixo, ó. A pactuação no controle, no Conselho Municipal de Saúde. Nós queremos que o controle social ele esteja ciente que a obesidade infantil é um problema no município e que, além disso, eles saibam discutir essa problemática e que isso depois entre aonde? No plano municipal de saúde. Nós queremos que a obesidade ele entre no plano municipal pelo menos de cada um dos municípios do Proteja. E com isso, a nossa expectativa depois, como eu falei para vocês, é transformar as cidades em cidades promotoras de saúde. É isso que é o nosso desejo com o Proteja, com essas ações. E a gente julga o planejamento uma coisa tão importante porque os recursos da saúde eles são escassos. Os recursos humanos, os recursos financeiros, a gente sabe que o sistema ele é subfinanciado, existe um processo de sucateamento das ações. Então, o que a gente precisa? O planejamento nunca foi mais importante do que nesses momentos críticos, né? Sempre mas nesses momentos críticos eles são fundamentais para a gente. E aí, nessa sequência de ações, né, pensando nessa pactuação no Conselho Municipal de Saúde,
Então, nós temos essa inclusão das metas, né, de obesidade infantil, dos indicadores e tudo mais. E aí, com esse arcabouço de ações, esse conjunto de ações, até o ponto da publicação, da implementação do Proteja e depois detalhar isso nos relatórios de gestão. Então, o Proteja, ele tem um potencial, a gente pensa também o Proteja como uma ação social, para reduzir a alienação profissional e mobilizar vontades. O que significa alienação profissional? É aquela coisa que acontece, às vezes, pensando trazendo um exemplo, na unidade de saúde, que os profissionais eles estão fazendo as ações, mas falta entender exatamente o porquê daquelas ações. E aí, quando a gente traz esses profissionais para o diálogo, fala, olha, gente, vocês são importantes, vocês precisam trazer isso para compartilhamento com a equipe, todos os agentes estão envolvidos nesse processo, eles sabem o que está acontecendo e o porquê disso estar acontecendo, a gente reduz essa alienação. Então, as pessoas se sentem parte do processo. E isso que é importante. Quando nós sentimos parte do processo, nós nos mobilizamos porque o seu trabalho individual serve ao coletivo. Cara, isso é demais, pensar nessas ações, nessa forma de trabalho. E aí, deixa eu passar o slide aqui. Como que vai acontecer o monitoramento? E aí eu acho que esse é um ponto que vocês querem também, então, particularmente interessados em saber sobre o processo de monitoramento do Proteja, né? Então, eu fiz essa primeira marcaçãozinha ali, CEGAM, Ministério da Saúde. O monitoramento das ações, ele vai ocorrer a cada 12 meses, né? E agora a gente vai fechar o primeiro, na verdade, a CEGAM vai fechar esse primeiro ciclo de avaliação das atividades do Proteja, né, em relação ao segundo repasse financeiro. Como que esse repasse, como que o monitoramento ele é feito? Então, foi definida a linha de base em 2020, que é quando todo o sistema, todos os dados do Sisvan, do Sisab, por conta da pandemia de Covid, ela foi para o chão, né? As coberturas, assim, foi terra arrasada. Então, a ideia central disso é tentar que a gente recupere, por exemplo, o tônus que nós tínhamos em 2019. Quando a gente analisa ao longo do tempo a cobertura do Sisvan, cara, é muito legal a gente perceber isso, que como vem aumentando o uso. Apesar da gente ter esse problema com os marcadores de consumo, mas a cobertura ela vai aumentando no Brasil de modo geral, né? Tem as oscilações regionais, as locais, mas ela aumenta. E quando a gente chega em 2020 é terra arrasada, por conta da pandemia. Então, essa primeira rodada, reparem que a gente não está falando aqui de aumento da cobertura, né? Pensando assim, no número de crianças total avaliadas dividido pela população total, né? Isso é a cobertura. Nós estamos falando de números absolutos de crianças avaliadas. Então, se em 2020 o município conseguiu avaliar 200 crianças, nesse segundo período, nessa primeira avaliação, se ela tiver 201 crianças, isso é um incremento. Lógico que a gente gostaria que dessas 200 fosse para 400, 500, né? Todas as crianças do município. Isso que nós gostaríamos que acontecesse. Mas se o município aumentar uma unidade, uma criança a mais do que... Então, assim, em 2022, em 2020, o município avaliou 200 crianças. Se em 2022 o município tiver avaliado 201 crianças, isso representa um incremento. Isso significa que o município atingiu uma meta, né? Apesar de a gente gostar que fosse mais, mas, de novo, atingiu a meta. O segundo indicador, número de crianças com práticas alimentares, aqueles marcadores de consumo avaliado. Se o município, por exemplo, tinha 5 observações, 5 crianças avaliadas em 2020, em 2022, isso virou 6 crianças, isso é um incremento. Isso é atingir a meta que a gente tinha. E dos atendimentos individuais, a mesma coisa. Então, percebam que isso é número absoluto. A gente não está falando de cobertura. Nós estamos falando de números absolutos relacionados com o monitoramento do Proteja. Então, nós temos os dados de 2020, e aí o monitoramento que está para encerrar, na verdade, amanhã, ele diz respeito ao prazo limite para a entrada desses dados no sistema de informação,
para ele poder ser transferido para o Ministério da Saúde e, assim, ele entrar no... ser consolidado no sistema e aí ele ser avaliado mesmo. Outro aspecto, agora eu vou falar da minha equipe, um pouquinho do nosso trabalho da minha equipe, que tem a ver com o monitoramento pela equipe UFAL, né? Vocês viram, poxa, o que é professor, o Jonas do Comércio, está aqui na tela, né? Jonas Silveira, UFPR. Mas o que ele está falando com essa equipe Fanute UFAL? É porque quando a gente começou o projeto, eu estava em Alagoas, eu era vizinho de vocês. Aí agora, né, estava do lado, estava a 4 horas de vocês aí, praticamente. Agora eu estou aqui para o Sul, estou aqui em Curitiba, vim para cá. Mas o termo o termo, né, do contrato com a Cegan, ela está pela UFAL, então faço questão de colocar aqui também. Então, o monitoramento pela equipe UFAL, ela tem 3 objetivos. E quando eu falo equipe UFAL, quem eu estou falando? Da apoiadora local, das apoiadoras locais que vão falar com vocês, e da apoiadora regional. Quem que é a apoiadora regional? A Jaiane. A Jaiane que faz as oficinas com vocês, ela é apoiadora regional do Sergipe. E aí, qual que é o nosso trabalho? A nossa equipe ela tem como objetivo, um primeiro aspecto, apoiar a implementação do Proteja. E apoiar, gente, é de verdade. O nosso trabalho de apoiar é dar suporte para que vocês consigam, dentro da realidade de vocês, fazerem as coisas acontecerem. E se tiverem dificuldade, contem conosco. É para isso que nós servimos. É para isso que justifica o nosso as bolsas, o pagamento que as meninas recebem. É para isso que elas servem, tá? Dentre outro rol de coisas que aí eu fico pegando no pé delas para fazer também. Mas da implementação, esse apoio da implementação ele ocorre por meio das oficinas. Então, é muito importante que vocês participem das oficinas os municípios que aderiram, tá, gente? Esse daqui é uma coisa muito específica, que é para os municípios que aderiram ao Proteja, que são essas oficinas com as apoiadoras regionais. Além disso, os municípios aí de Sergipe que participam do Proteja, a gente sempre tenta ligar, marcar reuniões para aplicar alguns formulários, para conversar com vocês, saber um pouco da realidade. Esse também é uma atividade de apoio. E aí ela é paralela também com o que a gente vai fazer da parte de avaliação da implementação do Proteja, e avaliação do impacto. Então, assim, nós queremos saber, no final do período, quando acabar esse ciclo do Proteja, a gente vai querer saber, assim, olha, o Proteja funcionou ou não funcionou? Ele funcionou em quais circunstâncias, né? Será que a gente conseguiu reduzir a prevalência da obesidade infantil? Bom, não sei. Será que a gente conseguiu, por outro lado, melhorar os indicadores? Sabe esses daqui, ó, que a gente está... Será que isso melhorou a cobertura? Pô, isso é um resultado que é importante para a gente também, em termos de fortalecimento das ações de alimentação e nutrição no município. Para a gente é fundamental que aconteça. Então, nós vamos fazer essa avaliação aqui, desses dois períodos. Então, para saber... E aí, além de saber se funcionou ou não funcionou, nós queremos saber os porquês. Porque não nos interessa também só saber se funcionou ou não. Eu quero saber se funcionou, por que funcionou, como funcionou, em quais circunstâncias isso funcionou, que é a pesquisa de implementação que nós vamos fazer. E para que a gente consiga dar essas respostas e, eventualmente, numa segunda rodada do Proteja, a gente consiga parar arestas e melhorar o que a gente vai entregar para os municípios em termos de suporte, nós precisamos saber, ter essas informações que são coletadas por quem? Por meio dos conjuntos, né? Por meio dessas ligações. Então, é muito importante, quando a gente faz essas ligações para vocês, uma primeira instância é aplicar esses questionários, porque a gente coleta informação para poder acompanhar o Proteja, saber o que está acontecendo no dia a dia de vocês, as dificuldades, as limitações, o que vocês conseguem, por exemplo, avançar mais rápido, quais outras dificuldades que vocês têm. Mas não fica só nisso. A ideia é que nessa ligação vocês consigam, por exemplo, relatar as dúvidas, as dificuldades, e essas apoiadoras locais, elas recebem treinamento para vários temas a cada 3 semanas, né? Falando em média, assim, a gente tem treinamento. Então, elas tiveram treinamento já sobre os guias alimentares, sobre o guia de atividade física,
sobre os sistemas de informação em saúde, né? Então, elas estão sendo cada vez mais capacitadas para poder dar essa devolutiva. E como que a gente baseia as capacitações? A partir dos problemas que vocês levantam. Então, falam, olha, elas chegam, por exemplo, com as apoiadoras regionais e falam, olha, os municípios têm perguntado muito isso. O que a gente faz? Elas se reúnem com as apoiadoras regionais dela. A partir das apoiadoras regionais, elas levam para a gente da coordenação. Na coordenação, a gente discute essas questões e a gente dialoga aí com o Ministério da Saúde para eles poderem fazer as formações. Então, quando a gente faz esse contato, não é só a finalidade de coletar informação, é também. E para isso, isso é muito importante saber o que está acontecendo. Mas, além disso, é para poder ouvir cada uma de vocês, na sua especificidade, na sua dificuldade. Por isso que é legal, é importante que vocês respondam aos contatos, né, e participem das reuniões, agendem e não desmarquem a reunião. Isso é muito importante para a gente, para a nossa equipe e para todo o Proteja como um todo. E aí, eu quero destacar um aspecto assim, que as meninas têm trazido para a gente, né? Por favor, gente, não entendam a avaliação como um processo punitivo. A gente tem um histórico, né, que toda vez que a gente passa por uma avaliação, ou alguém está procurando alguma informação, fala, ai, puxa, eu não consegui fazer, eu tive dificuldade, então eu não vou nem participar da próxima oficina, porque vai aparecer a Jaiane lá e vai perguntar das experiências. E aí, o que vocês conseguiram fazer, as experiências exitosas e não sei o quê. E aí você, puxa, eu não consegui avançar muito, então eu não vou nem participar. Eu tô na oficina anterior ainda, não consegui avançar, então eu não vou nem participar dessa. Não façam isso. De novo, o nosso trabalho, a função da nossa existência dentro do Proteja é apoiar vocês. Então, nosso trabalho, nós queremos que vocês nos percebam como parceiros, porque essa é a nossa proposta. Então, assim, quando a gente vai perguntando, olha, não consegui fazer nada até agora, está difícil por motivos A, B e C. O nosso papel é a escuta, não é julgamento. E esses dados, eles não têm. Quem vai fazer o repasse financeiro, essas coisas, é CEGAM, é dado de sistema de informação, não são os nossos dados. Os nossos dados não têm nada a ver com o repasse dos incentivos financeiros. O nosso trabalho é entender, fazer uma. E aí, falando até como pesquisador, o nosso é fazer uma pesquisa que ela dialogue com a realidade. É isso? Então, essa realidade, quem vai passar? São vocês. E por isso que vocês são tão importantes para a nossa equipe. Primeiro, por uma questão de implementação da política, e segundo, porque vocês que vão dar o feedback do que vai acontecer. Tudo bem? Então, eu fiz questão de colocar esse slide, fazer essas explicações, para que vocês efetivamente participem das oficinas. Se porventura vocês não puderem participar naquela data, lembrem de acessar o Teams, né, nossa plataforma, lá não só para as oficinas, mas tudo que a gente faz fica registrado lá no Teams. Então, as oficinas, se você perdeu, assiste depois, não deixa de participar, não deixa de assistir, porque é nesse momento que você vai ouvir outras experiências, vai conversar, e se envolva. Isso para a gente é muito importante, muito caro isso para a gente. Bom, e aí voltando então desse nosso parênteses, né? O processo de monitoramento, como que se dá, então? Isso eu acho que é uma data, períodos chaves. Agora, para 2022, a linha de base, nós utilizamos, a CEGAM utilizou janeiro a junho de 2020, né, para os registros. E aí, quando que nós vamos extrair os dados, né? Quando que os dados serão extraídos, na verdade? Os dados referentes a agosto de 2022. Então, o período para a entrada dos dados no sistema, né, começou de janeiro, o que vai entrar, de janeiro, até dia 14 de junho, que é amanhã, né? Hoje é dia 13, então amanhã. Os dados digitados até amanhã vão ser utilizados para o monitoramento do Proteja, até amanhã. Então, gente,
Se tem aquelas planilhas paradas na Secretaria Municipal de Saúde, hoje e amanhã são os dias para vocês correrem atrás disso e, ó, força-tarefa, põe todo mundo para a entrada desses dados para serem utilizados, tá? Porque aí, o que nós vamos fazer? A extração dos dados, que será feito, na verdade, eu falo que vamos fazer, mas eu não vou fazer nada disso, não. O que a equipe da SEGAM vai fazer? Esses dados, eles vão ser extraídos no mês de agosto, ou seja, o dado até 14 de junho, até ele passar para o sistema, para os servidores do Ministério da Saúde, ser consolidado e virar um relatório, vai acontecer só em agosto. A partir de agosto, então até eu fiz essa marca, né? A data provável de integração dos dados ao CISAB, ou CISAB, né? Depende de quem chama, será no mês de agosto. Então, essa integração dos dados até 14 de junho, essa integração ela vai acontecer até lá em agosto. Em agosto, esse dado de agosto que vai ser utilizado para a avaliação dos indicadores relacionados com repasse financeiro. Cobertura do estado nutricional, número de crianças avaliadas com estado nutricional, marcador de consumo e número de atendimentos, ok? E aí, e todas essas questões, a gente está nessa norma técnica aqui, ó, número 24 de 2022. Todos esses dados estão aqui. E tem o FAQ do Proteja que os municípios receberam. E aí nós chegamos essa etapa, só para dar um resumo. Vocês receberam isso, tá? Por um último e-mail que a Ariane mandou para vocês, tá? Com o monitoramento. E só para reforçar, gente, isso é um desenho preliminar, tá? Tem muita informação. O esperado, então, pensando nessa coluna aqui que vocês receberam, é que apareça o número 3. Então, aqui, olha, a gente tem alguns municípios que atingiram uma meta até aquele momento. Eu não quero, isso não é hoje, tá? Os dados, esses dados foram consolidados até junho de 2022. Então, ou seja, esse último mês e pouquinho que vocês trabalharam, que vocês fizeram a entrada dos dados, não estão dentro dessa planilha, ok? Não estão. Então, isso não é o relatório final. Esse é o relatório parcial, porque dá tempo de vocês, para dar tempo de vocês terem agilizado com isso, tá? Então, é só um monitoramento parcial. Então, o que nós esperamos? Que essas ações aqui, ó, o número aqui nessa última coluna seja o número 3. Então, por exemplo, a gente tem aqui o município de Poço Verde, que, olha, ele cumpriu a meta do estado nutricional, aqui, cumpriu a meta do estado nutricional, cumpriu a meta do consumo alimentar e cumpriu a meta do atendimento. E aí, sabe o que é uma coisa interessante? Que tem uma potencialidade muito grande de vocês, assim, como numa grande maioria dos municípios do Proteja, atingirem as 3 metas. Por quê? A mais difícil, talvez, na minha leitura, é o atendimento da condição avaliada. E vários municípios já tiveram a condição avaliada preenchida. Então, falta o quê? O estado nutricional, que é a inclusão do peso da estatura no CISVAM, né, para passar para o CISAB, CISVAM ou ESUS, né, os caminhos que a gente tem para a entrada dos dados, prontuário eletrônico, etc., e a meta relacionada com o consumo alimentar. Então, não está difícil para vocês conseguirem atingir essa meta. Ok? Então, assim, se tiver algum dado parado, alguma informação, lembrando que os dados que eles são captados pelo CISVAM, né? Eu falo CISVAM porque eu uso muita base, mas o CISVAM, ESUS e todos os sistemas de informação que levam esse dado para o Ministério da Saúde, eles precisam ser coletados por profissionais do ensino superior, ok? Então, se você tem os dados que, por exemplo, o CBO é de técnico, ele não migra, ok? Então, lembrem disso. Então, às vezes, se fez a coleta de dados e tem esse CBO, precisa talvez alterar, seja um caminho importante, porque esse dado não entra. Tá? Então, às vezes, passar para... Isso em termos até de pensar a rotina de trabalho, por exemplo, fez aquele atendimento da enfermagem no começo. É importante, por exemplo, que o próximo profissional, ou uma enfermeira, um enfermeiro, médico, médica, que vai passar com um pediatra, pegue e passe esse dado, por exemplo, para o prontuário eletrônico. Isso é importantíssimo, porque senão corre o risco de vocês eventualmente perderem informação. Tá? Mas está aí, está quase lá. Então, aproveitem hoje e amanhã para fazer essa captação
dos dados. E antes de concluir, pessoal, uma questão que eu esqueci de falar para vocês é que esse conjunto de ações do Proteja é para todos os municípios. Tudo isso aqui que a gente está falando, gente, porque uma coisa é o Proteja, é o repasse financeiro. Os 1.320 municípios que aderiram ao Proteja e que estão, né, recebendo nosso apoio para a implementação, vão passar pelo processo de avaliação, e isso é uma coisa. Mas todos os municípios são convidados, não é só que podem desenvolver essas ações em nível local. Todos os municípios de vocês hoje, que vocês estão atuando, que não fazem parte do Proteja, mas que querem, primeiro, que compreendem a obesidade infantil como um problema importante, e segundo, que querem atuar sobre esse problema, vocês são mais do que convidados, vocês são estimulados, eu não sei que palavra eu uso, mas eu quero que vocês olhem para as ações do Proteja e levem para os seus municípios. Isso não é, vocês não são restritas a fazer isso, restritos. Vocês são estimulados a olhar esse conjunto de ações e levar para os seus municípios. A única diferença é o quê? Não vai ter não vai haver um incentivo financeiro atrelado a isso, e as nossas atividades da minha equipe, elas são voltadas para os 1.320 municípios. São duas coisas, mas, gente, vocês têm a SEGAM para fazer esse apoio, vocês têm todo o material, e a gente está para publicar daqui a pouco, a gente vai ter uma versão preliminar que deve ser publicada daqui a pouco, eu espero que até o final do mês a gente tenha uma versão preliminar, que é um manual de implementação do Proteja também, para ajudar nessa segunda rodada. É um manual que, assim, tem dividido em 3 partes. O porquê é importante, como fazer e os parceiros. Então, é para ser, tipo, vocês vão pegar aquilo lá e tentar reproduzir tentar sugerir caminhos que a gente possa percorrer para isso acontecer. Então, já adianto que esse manual a gente já recebeu uma primeira versão da editora com alguma revisão ortográfica, alguma coisa assim. A gente vai dar uma devolutiva, esse manual ele vai passar por um processamento final e em breve vai estar na mão de vocês, tá? É o que a gente mais quer. Então, todos os municípios são convidados e são estimulados a encampar essa bandeira da prevenção da obesidade infantil, da promoção da saúde, com esse rol de ações que vocês têm, que a gente tem disponível, né, que a SEGAM preparou, que a gente preparou com bastante cuidado, olhando que a gente tem melhor de evidência científica para a implementação. E aí o nosso trabalho, agora voltando um pouco à conversa com os municípios que aderiram ao Proteja, de novo, o nosso compromisso com vocês é apoiar as atividades, é estar junto de vocês e dar esse suporte. E depois a gente só colhe informação para saber se funcionou, e se funcionou, por que funcionou e por que não funcionou. Então, para as ações, para as dúvidas técnicas, sabe, de sistema, nós não temos gerência sobre isso, sabe? Então, o Sysvan está com problema no servidor. Gente, infelizmente, nós não temos, a minha equipe não tem essa gerência sobre esse tipo de problema. Mas, e aí, então, vocês podem mandar essas dúvidas, por exemplo, para o e-mail do Proteja, proteja@saude.gov.br. Se vocês tiverem dificuldades para implementação, tiverem dúvidas, quiserem que a nossa equipe avalie algum material que vocês estão produzindo, sabe, marcar uma reunião, você está lá, puxa vida, olha, eu queria eu queria conversar, por exemplo, com a secretária municipal de saúde, mas eu não queria ir sozinha, eu queria, por exemplo, ter o apoio. Então, acho que chama, por exemplo, já vou colocar vocês na roda, hein? Já chama o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde ali para ir junto com vocês, para fazer o apoio. Chama a Jaiane para fazer essa articulação, para vocês participarem da mesma reunião. Quem sabe a gente não consegue motivar os gestores. A gente tem tido uma resposta de alguns municípios, de alguns estados e municípios muito boa em relação a isso, sabe? De chamar as pessoas para conversa, essa é uma coisa que a gente está disponível para fazer. Então, eu quero conversar com o secretário. Aí conversou com o secretário, com a secretária. Vamos subir essa questão para o prefeito, para a prefeita? Chama a Jaiane. Pessoal do Sergipe, chama a Jaiane para estar junto com vocês também, que dela eu sei que ela vai estar disponível. Às vezes, tudo bem? Então, gente, eu queria encerrar com essa e agradecer de novo o convite, e eu me coloco à disposição para
dúvidas, para a gente conversar e assim por diante. Obrigado.